Salve, salve moçada! Estamos aqui para a continuidade da leitura do livro Ele se acha o centro do universo, da Wendy Berry. Continuando o nosso bom e velho capítulo 4, nós vamos agora ver algumas reações típicas dos narcisistas em relacionamentos e reações que as pessoas têm em relação aos narcisistas e como você pode fazer diferente. Muito bem, então vamos lá. Manobras para atrair e depois mudar. O encanto de um narcisista é uma isca tentadora e um recurso eficaz, uma vez que pode evitar que você avalie os custos envolvidos no relacionamento até que seja fisgada. Né? Então, vamos examinar alguns exemplos específicos dessas sutis, porém clássicas manobras para atrair e depois mudar, para que você obtenha uma perspectiva mais clara da dinâmica em seu relacionamento com o narcisista. O ato efêmero. Após lhe prometer atenção total, ele se torna indisponível. Sem qualquer reconhecimento ou arrependimento, ele a acusa de ser egoísta e carente quando você fica aborrecida com isso. Então, aquela pessoa que te promete mundos e fundos e some. Alerta! Perceba isto. Não fique achando que você fez algo errado. Não fique achando que você está devendo alguma coisa. Não fique achando que você entendeu alguma coisa errada e que você tem que fazer alguma coisa. A pessoa errou com você. Quem promete tem que cumprir. E não eu ficar correndo atrás da pessoa. O arranjo. Após pedir suas ideias e informações com aparente entusiasmo, ele passa a massacrar a sua resposta e aniquilar sua autoestima com críticas humilhantes. Pessoa que te pede opinião para te dar paulada depois, tende a ser narcisista. Né? Tende a ter o esquema de arrogo e grandiosidade. Por quê? Porque na verdade não está pedindo sua opinião. Na verdade está querendo se mostrar superior a você, destruindo as suas opiniões a respeito de um determinado assunto. Muito importante. Dr. Jekyll and Hyde. Aproveitando a oportunidade de ser seu herói, ele será abundantemente protetor quando outros forem injustos com você. Porém, não terá remorsos ao feri-la com seus tons duros e altivos ao ousar interrompê-la ou questionar sua opinião. Então, é o tipo do cara que faz assim. Você está numa roda de amigos, alguém critica o cara, desce o sarrafo. Aí você fala alguma coisa para ele, ele desce o sarrafo em você. Por exemplo, né? Ou em casa, né? Você ousa questionar alguma coisa que a pessoa pensou ou falou. Vai fazer exatamente isso. Dano sobre dano. Ele aparecerá de modo inesperado como um imenso ramo de flores, tornando-a disposta a perdoar seu comportamento rude nos últimos dias. Você responde com atos de amor e apreciação, mas por fim, nada nunca é suficiente para preencher o abismo de insaciabilidade, o que a deixa rangendo os dentes entre a culpa e a irritação. Tudo gira em torno dele novamente. Né? Então, sabe aquelas brigas que nunca acabam, porque daí a pessoa briga, pede que vai mudar, e daqui a pouco ela está te cobrando de novo? Às vezes ela acaba de pedir desculpa e já começa a cobrança. Então, isso também é um comportamento típico do narcisista. Advogado do diabo. Como o presidente de um clube de debates ou um juiz com um martelo na mão, ele a convida para uma conversa, que se não for um monólogo infindável, rapidamente se transforma em argumentativa e extremamente competitiva. Não interessa como você reage. Se você ignora, se você confronta, se você suplica, ou até mesmo se você cede, ele nem se dá conta disso. Né? Então, sabe aquela pessoa que te convida para uma conversa, mas na verdade você entende que a pessoa não queria conversar com você, ela queria que você ficasse quieto ouvindo o que ela tinha a dizer? Ou aquela pessoa que te pergunta opinião, mas na verdade não quer saber a tua opinião, ela quer só que você concorde com ela? É sobre isso que estamos falando aqui. Né? Então, aqui no Advogado do Diabo, a pessoa ela não quer a tua opinião, ela quer a tua audiência, mas ela chama isso de querer conversar com você. Entende? No fundo, se o narcisista fosse 100% honesto, ele chegaria para a pessoa e diria assim: escuta, eu estou precisando fazer um monólogo aqui para eu ouvir minhas próprias ideias, você poderia ser minha plateia? Porque é isso que acontece. Né? Nitidamente, o narcisista não se sente pressionado a obedecer às regras, como o resto de nós. Então, as manobras para atrair e trocar não são apenas injustas e enganadoras, mas pior do que isto. A personalidade do narcisista não dá oportunidade para questionarmos o comportamento ou negociarmos uma solução, potencializando a situação. Então, entenda. O narcisista ele faz essas coisas porque ele acredita que ele pode.
Assim, uma pessoa comum, vamos pensar assim, uma pessoa que não é narcisista, poderia fazer isso? Poderia, mas ela ficaria meio assim depois. O narcisista não. Ele faz e ele acha que ele tem todo o direito de fazer e você de engolir. Então, não há um remorso ou um arrependimento nesse sentido, porque ele acredita, não é porque ele não sente culpa, como muitas pessoas acham, as pessoas confundem isso, né? Não é que o narcisista não sente culpa, é que ele não entende isso como algo errado para poder vir a sentir culpa. Ele acha que ele está super certo de fazer isso. O problema é se você for fazer isso com ele. Aí está errado. Entende? Muito bem. Lidar com as manobras de trair e trocar, muitas vezes, leva a 5 respostas comuns. Insegurança, intimidação, ressentimento e provocação. E sentimento de impotência. Vamos conhecer um pouco elas. Insegurança. Quando ele está encenando seu ato efêmero, a instabilidade de seu humor e ausências frequentes podem levá-la a se sentir segura e sozinha. Na intimidação. As manobras preparatórias podem ser flagrantemente intimidadoras, como ser gentilmente seduzida a colocar o pé na água simplesmente para ser mordida por uma piranha. Né? Então, na insegurança, isso que o narcisista faz me traz insegurança. Eu me sinto de novo na minha infância, eu me sinto abandonado, eu me sinto inferior, eu me sinto privado. Na intimidação, eu sinto que eu tenho que fazer, que senão eu vou me ferrar. Mas eu sei que eu vou me ferrar, mas eu tenho que fazer mesmo assim. Muitas pessoas sentem que é algo doloroso, que é assim, eu sei que não vai dar certo para mim, eu sei o que ele está tramando, mas eu não consigo não fazer, que é o ato da intimidação. Abuso de desconfiança é um esquema muito comum dentro disso daqui, subjugação, autossacrifício. Ressentimento, quando o seu narcisista se transforma do Jekyll no detestável Hyde, você fica ressentida, né? E deixa sua capacidade, por causa do ar de superioridade dele, de seu egoísmo e de sua incapacidade de ceder. Sobretudo se há apenas 15 minutos ele estava defendendo você heroicamente. De repente, o apoio e o esforço heróico dele parecem não ter sido focados em você de forma alguma, não é? Isto pode fazer se lembrar daqueles raros momentos em que sua mãe te chamava de um cômodo da casa e convidava se a sentar na mesa com suas amigas. Era agradável se sentir incluída e desejada, mas minutos depois você percebia que isso era apenas uma tática da sua mãe para se deleitar com os para o maravilhoso trabalho que você fazia com você. Então o que acontece? Muitas pessoas vivem isso na infância. Às vezes os pais, eles não se importam com a criança em si, eles querem mostrar o trabalho deles com a criança. Então eles trazem a criança para situações especiais. Porém, para eles serem aplaudidos. Não é por causa da criança, é por causa deles. E esse tipo de comportamento do Jekyll Hyde gera esse tipo de sentimento. Reativa, na verdade, e reforça esse ressentimento. Você não liga para mim, você só liga para você. E é isso mesmo. Provocação. Como ele consegue ser tão sedutor ao acumular insultos sobre ofensas? Né? Isso pode trazer lembrança de uma dinâmica vivida com seus pais. Talvez você tenha saboreado a atenção amorosa muito rara que lhe era mostrada por sua mãe quando adoecia, apenas para se sentir culpada porque ela passara a noite em branco para cuidar de você. Né? Então, o que isso daqui tem a ver? Né? Aquela sensação de eu sou cuidada, mas isto é pior para mim. Então eu estou acostumado com essa coisa da provocação, porque ela me faz me sentir desse jeito, meio que culpada. Entende? Essa culpa, ela é muito central na dinâmica com o narcisista, porque o narcisista ele é especialista em fazer a pessoa sentir isso. Não, quando a gente avalia de um ponto de vista lógico, não tem lógica nenhuma, mas tem uma lógica emocional por detrás. Impotência. A manobra de advogado do diabo que ele emprega é, acima de tudo, uma forma de elevar a singularidade de qualquer assunto sobre o qual ele esteja falando, né? Fazendo você se sentir impotente e esgotado. Você se sente como se estivesse em uma situação em que todos os eventuais resultados são ruins. Às vezes, isso pode fazer você se sentir a criança impotente que foi, sobretudo se aprendeu a baixar a voz diante de um dos progenitores ou do cuidador que você queria que não expressasse suas ideias ou opiniões e respeitasse o ponto de vista dele. Então, isso daqui ativa aquela sensação de que não adianta eu falar. Por quê? Porque o outro, na verdade, não quer que você fale. O outro simplesmente quer que você obedeça. Né? E é isso mesmo que o narcisista quer. O narcisista é uma pessoa que te pergunta, qual a tua opinião? Né?
Mas ele faz isso de uma forma retórica. Ele não faz isso realmente interessado em saber a sua opinião. Ele faz isso simplesmente porque do tipo assim, é muito não polido você simplesmente pegar e dizer o que você quer e pronto. Então ele finge que está ali querendo a tua opinião só para ver se você concorda com ele direto ou não. Se você não concordar, ele vai descer o sarrafo em ti. Entende? Porque você é um idiota, uma burra, não tem perspectiva, você tem que pensar desse jeito, esse é o jeito certo. Tá? Muito bem. Respostas que a pessoa dá. Então, competição. Você tende a lutar quando se sente ignorado ou verbalmente atacado. Seu diálogo interno é eu vou te mostrar. Isso, é claro, resulta numa batalha fatigante e que não leva a lugar nenhum, especialmente com narcisistas. Modificações. Como modificar esse comportamento? Lutadores não precisam desistir da luta, você simplesmente pode defender-se sem atacar. Ao invés de vou lhe mostrar, tenho meus direitos também. Por exemplo, embora provavelmente não seja essa sua intenção, eu me sinto muito desvalorizada por suas ações e palavras. Não tolerarei esta forma de ser tratada tão desrespeitosa. Se você está desconfortável comigo, pode me dizer sem me humilhar ou me ignorar. Eu tenho meus direitos. Mas você tem os seus direitos, mas eu também tenho os meus. E eu gostaria que você falasse comigo com mais consideração e eu farei o mesmo com você. Aí alguém vai falar assim, mas falar isso com narcisista não é fácil. Não criem expectativas de que vocês vão falar essa frase mágica e o narcisista, nossa, vai mudar, vai ter uma epifania e pronto, vai se transformar numa pessoa dócil, porque isso não vai acontecer desse jeito. Isto daqui é mais uma mudança de comportamento para você do que para o narcisista. Se o narcisista em algum momento vai engatar nisso e vai começar a querer repensar suas atitudes, é outros 500. Pense primeiro em mudar o seu comportamento. Tá? Isso é muito importante. Escape, resposta de fuga. Você fica predisposto a fugir quando as coisas ficam difíceis. Seu diálogo interno é, veja você mais tarde. Mas quanto mais evita, mais seu oponente persiste, exige, persiste, né? Te persegue. Modificação. Se você é alguém que precisa de distância das interações angustiantes, tudo bem. Porém, para resolver um conflito, você vai ter que voltar mais tarde. Então, ao invés de sair de perto, eu preciso de um tempo. Preciso de um tempo para quê? Para me reorganizar. Sei que essa questão é muito importante para você. Exemplo. Também é muito importante para mim, mas eu estou me sentindo invadido. Preciso de um tempo sozinho para me reagrupar, entender meus pensamentos e depois conversar com você de novo. Isso é muito importante. E de novo, não espere que o narcisista vai ficar feliz. Vai te xingar, não sei o quê. Aí você pode, fazer o primeiro exemplo. E em algum momento talvez você tenha que falar, ok, você está muito bravo, fique com as suas coisas, eu vou voltar, vou sair, depois eu vou voltar. Tá? Às vezes eles escutam, às vezes eles entendem. Mas o que eu estou querendo dizer é, não entenda que o que essa autora escreveu aqui são palavras mágicas, estilo Harry Potter, né? Mudar um narcisístico e pronto, a pessoa vai mudar e vai ser maravilhosa para você. Isso aqui é para mudar o teu próprio comportamento. Por último, a resposta de congelamento, ou rendição. Você tende a ficar imobilizada quando está em interações aparentemente ameaçadoras com o narcisista. Né? Seu único meio de se libertar da captura é ceder, assumir a culpa e concordar. Você tem razão, é tudo minha culpa. Infelizmente, isso muitas vezes resulta em mais críticas, aumenta o narcisismo do outro e aumenta a tua incapacidade de lutar contra ele. Modificação. Se você tem uma resposta reflexiva de congelamento, pode considerar um enredo ensaiado útil. Seu diálogo interno pode ir de é tudo minha culpa para posso não ser perfeito, mas nem tudo é minha culpa. Você não pode assumir a culpa. Você pode assumir que você talvez erre, ou que você não é o que o outro quer que você seja, mas não que isso é culpa sua. Sua nova abordagem pode soar assim. Parece que você está aborrecido comigo e quando sinto isso, tento desistir e ceder. Sei que isso te preocupa ainda mais, o que não é minha intenção. Sou ativado por essas trocas, mas estou trabalhando para fortalecer minha segurança. Gostaria que você tivesse mais consideração comigo. Você tem responsabilidade nesse relacionamento também. Então veja, é modificar em primeiro lugar a nossa resposta. Nós não podemos mudar o outro. E nós não vamos conseguir fazer nenhum tipo de influência no comportamento do outro se a gente não mudar o nosso. Então o primeiro ponto da leitura deste capítulo é o perceber as ativações em mim, percebendo o meu corpo, como o meu corpo reage, revivendo os meus esquemas, percebendo quais são os esquemas que eu tenho que ser ativados. Depois eu começo a perceber o comportamento do narcisista sobre mim. E aí, como eu reajo a esse comportamento? E aí eu começo a mudar o meu comportamento.
Começa a dar uma resposta mais assertiva. Começa a dar uma resposta mais protetiva. Não para atacar o outro, mas para me defender. Não para fugir, mas para me dar um tempo para me reagrupar. E não para ceder, mas sim para solicitar uma relação mais igualitária. Ok? Gente, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo capítulo.